Santo, que nessa noite, Pai amado, toda palavra venha direto do teu trono para o coração do teu povo, da tua igreja, Senhor. E desde já te dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, acabamos de ler um dos ensinos de Jesus, que está ali ainda dentro do Sermão do Monte. E o tema das nossas mensagens das próximas terça-feiras vai ser esse, primícias. Então, se você puder estar anotando, para que essa sequência de mensagens possa ficar mais ainda guardadas no teu coração, você pode anotar, vou dar algumas referências e você pode estar marcando também. E queridos, talvez essa palavra para você não seja algo novo, não seja algo desconhecido, mas o Senhor já falava comigo a respeito desse assunto há algumas semanas e meses atrás, e glória a Deus por estarmos aqui hoje, nos alimentando junto daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E talvez para você, primícias, quando você, principalmente nós que estamos envolvidos, a igreja está envolvida no plano de leitura, você se depara muito com esse termo, com essa palavra no Antigo Testamento. Mas eu quis começar essa palavra, essa mensagem, trazendo um pouco para o Novo Testamento, porque esse não é um assunto que o Novo Testamento descarta, encobre ou passa por cima. Jesus fez questão de deixar isso bem claro aos discípulos, que aqui ele está falando aos discípulos, e se ele quis deixar bem claro para a sua igreja, nós hoje podemos, se apropriar dessa palavra que ele nos deixou. Querido, segundo o dicionário tradicional vai falar que o significado dessa palavra, primícias, tem a ver com primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros. Mas a definição bíblica não foge muito disso, não parece destoar muito dessa definição. A definição bíblica para primícias tem a ver com a primeira parte de algo. Repita assim comigo: a primeira parte de algo. Então, primícias, desde aí você já quebra isso da sua mente, da sua cabeça, que tem a ver apenas com frutos, com dízimos, com ofertas, com qualquer coisa que você possa entregar ao Senhor. Primícias é tudo isso. A palavra de Deus é bem clara quando ela fala disso. Mas quando nós trazemos para um significado bíblico e mais amplo, ela está falando que não é apenas a primeira parte dos meus recursos, a primeira parte da minha casa, a primeira parte, não. A Bíblia, quando traz o significado dessa palavra, o significado desse termo, ela amplia para um horizonte bem maior que o cristão hoje pode acessar. E talvez hoje essa mensagem possa ser para fazer isso com você, com que você entenda que primícias não tem a ver só com separação de dinheiro, de ofertas ou de recursos. Primícias, primeiramente, tem a ver com sua vida, renunciando todas as outras coisas por um bem maior, que é o reino de Deus. Então, queridos, essa palavra que começa lá em Mateus 6,33, Jesus, ele usa esse termo e ele deixa bem claro, se você ver o contexto dessa palavra em Mateus 6, se você ler um pouquinho os versos anteriores, você vai ver que o que está em contramão de priorizar ou não o reino de Deus é priorizar a sua vida, é priorizar as suas necessidades. E quando nós falamos de primícias, dentro dessa palavra, desse estudo, nós estamos falando de algo que mexe totalmente com a nossa rotina e estilo de vida. Por quê? Porque vai mexer com todas as suas atividades, toda a sua maneira de enxergar
o seu trabalho, enxergar a sua casa, enxergar a sua família. Porque ele não simplesmente ele vai ficar dentro de uma caixa com nomes, recursos e dinheiros e finanças. Ele vai ampliar para toda a tua vida. E o que Jesus trouxe para os discípulos foi uma mensagem bem clara, rápida e objetiva. Para vocês me seguirem, para vocês continuarem aqui na terra o cristianismo, para vocês continuarem sendo igreja do Senhor nessa terra, depois que eu deixar vocês vão ter que viver um estilo de vida que me priorizem em tudo na sua vida. Jesus quis deixar bem claro para que eles, mais depois, após a sua ascensão aos céus, Jesus, depois de ter subido, eles não ficarem com dúvidas se eles teriam que abandonar Jesus e voltar para as suas atividades. O chamado de Jesus para aqueles discípulos, para aqueles homens, foi radical, foi: abandonem o seu estilo de vida, deixem as suas práticas, as suas atividades e vivam em prol do meu reino. Mas, queridos, hoje nós não estamos vivendo uma renúncia total. Hoje nós temos trabalhos, hoje nós temos nossas atividades, e não é errado você ter seu trabalho e suas atividades. O errado nessa história toda é quando existe um desequilíbrio da parte da igreja, onde nós priorizamos mais as nossas coisas, mais as nossas necessidades, do que o reino de Deus, do que a vontade de Deus. E a palavra grega traduzida aqui nesse versículo de Mateus 6:33 é o seguinte: próton, que significa primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, influência, honra e chefe principal. Essa palavra que Jesus usou aqui, priorizem, pois, em primeiro lugar na vida de vocês, primeiro, esse próton, ele está dizendo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer atividade, vocês precisam me dar a prioridade. O que é prioridade para você? O que é prioridade na tua vida? O que tem se tornado o centro da tua vida, cristão? Queridos, isso mexe com toda a estrutura da nossa vida, com todos os nossos pensamentos. Porque o que nós mais priorizamos nos nossos dias, principalmente nesses dias que Paulo também vai lá em 1 Timóteo a exortar a Timóteo, ele vai dizer de um tempo de homens egoístas. E egoísmo tem a ver com pessoas que olham para si apenas. Então, quando eu priorizo apenas a minha vida, logicamente, obviamente, alguma coisa vai estar deixando em segundo plano. E não é escandaloso nós dizermos isso, mas hoje Deus tem se tornado segundo lugar em nossas vidas. Misericórdia por isso, mas tem. Quando eu coloco todas as minhas necessidades, toda a minha estrutura de vida, todos os meus recursos, todo o meu tempo, invisto em algo terreno, que nada tem a ver com o reino de Deus. Então Jesus reconfigura toda a nossa concepção a respeito de prioridade a partir de aqui. A partir do momento que ele encontra os discípulos e dá essa ordem clara, todas as outras coisas seriam acrescentadas. E o primeiro ponto, meus irmãos, que aqui nós vamos ver, é que Deus quer ser o primeiro lugar em nossas vidas. Repita isso comigo: Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Isso parece uma verdade bem óbvia, mas nós somos duros de engolir e aceitar isso. Eu queria que a Bruna ou a Aninha, que está ali, colocasse aqui para nós Tiago, capítulo 1, verso 18.
o que a palavra de Deus diz? Pois, segundo o seu querer, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. O que a palavra de Deus está dizendo? Deus nos gerou pelo poder da sua palavra, para que nós fôssemos como suas primícias. Quando nós olhamos para Gênesis, Deus nos colocou em uma posição de governar, de ter autoridade sobre os animais, sobre os peixes, sobre os bichos. Deu a Adão a responsabilidade de cultivar, porque Ele nos colocou nessa posição de suas primícias. Agora, eu explico a você por que Deus quer que Ele seja o primeiro lugar em nossas vidas. Porque esse relacionamento ele precisa ser uma via de mão dupla. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Jesus se entregou por nós, quando ainda éramos pecadores, sujos, por amor. Deus nos colocou nessa posição de suas primícias, dos seus primeiros frutos, para que nós entendêssemos essa relação e correspondêssemos a isso. Mas sabe o que acontece? Acontece o inverso. Deus nos colocou nessa posição. Deus nos colocou nessa posição de sua imagem e semelhança. Mas tudo que o homem faz é ir contra esse princípio. Se Deus nos colocou de lugar de, vamos dizer, de importância, em um lugar de honra, nós o colocamos em um lugar de desonra. Nós o diminuímos. Nós colocamos ele e simplesmente resumimos a Deus a um culto, a uma Bíblia que fica no canto da casa. Resumimos a Deus a um poder que Ele tem para me curar, para fazer as minhas vontades, para me fazer os meus caprichos. É isso que acontece muitas vezes conosco. Infelizmente, essa é uma verdade. Nós colocamos o Senhor nessa posição. Mas, queridos, assim como Deus nos tem como suas primícias, Ele também deseja que nessa aliança, nós o tratemos de igual maneira, Ele nos trata, dessa mesma forma. E como é que eu posso fazer isso? Quais são os caminhos para eu fazer isso? Aí você precisa reavaliar, eu preciso reavaliar toda a minha rotina, tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer. Por quê? Porque se eu não colocar ele no lugar de prioridade, eu vou estar correndo atrás de todas as outras coisas que Ele mesmo me garante que me daria, que não me faltaria, que não te faltaria. Sabe o que acontece quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar? Colocamos Ele sendo como primícia na nossa vida. Tudo aquilo que nós necessitamos, carecemos, almejamos e passamos a vida toda correndo, o Senhor nos dá. O Senhor não nos deixa faltar. O segundo ponto, queridos, é que primícias são um caminho para a intimidade mais profunda. Você já tinha parado para pensar nisso? E aqui eu quero que a Bruna, que a Aninha coloque Lucas 10, 41 para a gente ler junto. O 41 e logo depois o 42. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, todos, a maioria conhecem essa passagem, amém? Marta estava agoniada. Marta estava pegada no serviço de casa. E isso não é errado. Porém,
Maria escolheu a boa parte. Marta podia deixar para limpar outra hora. Maria poderia ajudar Marta outra hora. Mas o que Maria não perdeu foi a presença de Jesus ali na sua casa. Ela conseguiu enxergar Jesus. Ela conseguiu encontrar em Jesus aquilo que talvez Marta estava tentando encontrar, mas por causa dos afazeres, ela foi impedida de enxergar. Isso não é desculpa, jovem, para agora você deixar de ajudar sua mãe dentro de casa. Ô mamãe, estou no meu devocional agora. Pode mais cedo ou faça mais tarde. Viu? Não há entender errado essa mensagem, não. Mas, queridos, Maria colocou a presença de Jesus na sua casa como prioridade. A prioridade de Maria era escutar o que Jesus falava. Talvez Marta estava com uma boa intenção de deixar o ambiente legal, bacana, o ambiente propício para que Jesus ficasse à vontade. Mas Jesus estava ali declarando verdades preciosas, e muitos de nós perdemos as verdades preciosas de Jesus, porque nos perdemos na bagunça das nossas rotinas, nos perdemos na nossa mania de querer preparar e fazer tudo perfeito. Nessa vida, querido, eu quero achar ainda um homem ou uma mulher que conseguiu deixar tudo perfeitamente, tudo bem elaborado, família perfeita, menino banhado, a casa arrumada. Eu ainda não vi. Se me acharem, me conte. Não tem. Lá em casa a gente se esforça o máximo para deixar assim, mas ainda não está. Às vezes ainda fica a louça para me lavar, que a Kelly faz tudo, glória a Deus. Ela é impecável com a casa, mas a louça que fica para mim às vezes fica suja. Às vezes ela passa assim, eu estou na sala com a Bíblia, eu acho que ela pensa em reclamar, mas quando ela vem, quando eu termino eu vou. Glória a Deus. Esse testemunho é verdadeiro. Chegamos domingo da festa da irmã Lusa, mais de 11 horas para acolá. Eu fui lavar a louça ainda, que tinha prometido, meus irmãos. Não podia amanhecer com aquela pia cheia de louça. Queridos, mas o essencial é estar aos pés do Senhor Jesus. O essencial é aprender em Jesus. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, nós recebemos as suas recompensas maravilhosas. E tem crente que acha que está perdendo porque está vindo para a igreja, porque está deixando de trabalhar, deixar um pouquinho mais de fazer uma hora extra. Meus irmãos, não é perda. Isso não é perda, e ainda que seja perda, é válido, porque no evangelho a gente perde. Ora, se não perde, ninguém ganha não, a gente perde dinheiro, perde recursos, perde tempo, perde amizades, perde lazer muitas vezes, por causa do reino de Deus. Por causa do reino de Deus. E essa intimidade, ela só é produzida quando nós estamos priorizando, entregando as nossas primícias ao Senhor. Quando você entender primícias, você vai entregar ao Senhor um estilo de vida totalmente diferente. Você vai entregar ao Senhor não as sobras mais. Você não vai entregar ao Senhor mais os restos da sua vida. Você não vai entregar mais ao Senhor aquilo que está lhe sobrando. Não, você vai colocar Ele como primícias. O Senhor deseja se relacionar conosco da mesma maneira que Ele se entregou por nós. Nós precisamos nos se entregar nessa outra mão pelo Senhor. Pelo Senhor. Homens e mulheres, crentes de hoje em dia, nós precisamos, quanto mais estar perto de Jesus, nos entregando como primícias ao Senhor, melhor. É melhor para a tua vida, meu irmão, é melhor para o teu casamento, é melhor para os teus filhos,
você vai ter um testemunho melhor para apresentar diante da tua família, diante dos teus amigos. Isso tudo vai te dar recompensas não materiais, mas espirituais, coisas que homens não conseguem ver, mas na simplicidade. Simplesmente você colocar Deus em primeiro lugar da tua rotina, da tua vida, vai causar um efeito grandioso. Grandioso, não pode ser amanhã, não pode ser próxima semana, mas lá na frente vai ter gente que vai testemunhar da tua vida, da tua casa, do estilo de vida que você leva, diferente, que é loucura para esse mundo, mas para Deus é visto como grande honra. Aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto, meus irmãos, que nós devemos entregar primícias ao Senhor como um sinal de gratidão, está aqui. Primícias são um sinal de gratidão. 1 Pedro 1, 18 e verso 19. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, nós devemos nos entregar ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E essa palavra, esse verso poderia resumir toda essa mensagem. Sabe por quê? Porque Ele é digno. A tua esposa, o teu marido não se entregou ao ponto que Jesus se entregou por você. Os teus filhos não morreram na cruz por você. Isso é pesado, isso é duro. O teu patrão não morreu na cruz por você. Os teus pais não fizeram isso por você. Sabe quem fez isso por você? Jesus Cristo fez isso por você. Você está aqui, crente, sentado, porque Cristo fez algo por você. Você está aqui sentado, embora cansado, embora sonolento, embora todo dolorido, não sei, do cansaço do dia, mas você está aqui porque Cristo padeceu na cruz. E Pedro está dizendo, não foi como um sacrifício de touro, não foi de bode, não foi de cabra, não foi de animal nenhum. Foi o precioso sangue de Jesus Cristo que nos deu acesso, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Se Ele nos deu essa vida, se Ele nos dá toda manhã a oportunidade, o tempo, a família e a casa, por que, crente, hoje nós estamos indo contra Jesus, contra os suas primícias, contra a sua vontade? Estamos em busca de quê, meus irmãos? Nada sacia nossa alma, nada sacia nossos desejos mais do que o Senhor, mais do que viver a sua vontade. Eu não estou dizendo que eu adotei um estilo de vida, que agora eu preciso escrever um livro, não. Eu estou dizendo que todos os dias eu estou sendo confrontado, todos os dias eu estou lutando contra minhas vontades e contra mim mesmo, para poder entregar ao Senhor 1% do que Ele pôde entregar por mim. Será que você entende que você entregar 1% daquilo que Jesus fez por você já é muito, porque o que Ele fez por você, homem nenhum vai poder fazer, nada desse mundo pode fazer. Mas o problema é que às vezes nem esse 1% nós conseguimos entregar, 10%, 50%, mas todos os dias 1% vai te aproximar mais dele, vai te arrastar e você vai estar cativado, e você vai estar ali aprisionado a isso, e você não vai mais conseguir correr de Jesus, correr da sua presença, sair para o seu trabalho agoniado. Meu Deus do céu, tem uma vida, uma rotina toda bagunçada. Crente é organizado, crente dá testemunho disso também, meus irmãos. Crente é testado em tudo. Em Filipenses 2, verso 6, não estava no esboço, mas eu vim para a igreja, para cá, eu lembrei desse verso. E queria que nós lêssemos também, queria que as meninas colocassem. Filipenses 2, verso 6, que diz que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria ser usado como vantagem. Próximo.
Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, meus irmãos. Isso foi o que Jesus fez por nós. Nos colocou nessa posição. Você está bonitinho aí, cheirosinho, arrumadinho hoje. Por causa do que Jesus fez. Se despiu de sua glória. Um homem se despiu para você hoje estar vestidinho. Alguém foi ferido para hoje você estar curado. Jesus foi moído, foi transgredido, cuspido, xingado, foi maltratado, para hoje nós estarmos aqui nesse lugar, para hoje nós sair daqui dizendo: ô Senhor, tu não me abençoou, rapaz, eu não vou mais ofertar, não vou mais para aquela igreja, não vou mais para os cultos, vou mesmo mas me dedicar mais ao meu trabalho. Final do mês ele se dedicou, o salário está lá, a mesma coisa. Mudou nada. A pergunta que eu faço, ele deixa de segunda-feira trabalhar? Deixa não. Mas Deus, o Senhor das nossas vidas, o nosso Pai, o nosso bom pastor, é o primeiro que muitas vezes leva a culpa. É o primeiro que muitas vezes leva as nossas mazelas, aquilo que a gente vem juntando, a gente vai e joga de qualquer jeito para Jesus. Meus irmãos, Jesus merece na nossa vida, Deus precisa na nossa vida, o reino de Deus precisa na nossa vida, um lugar de honra, um lugar que ninguém toque, um lugar que ninguém tire, um lugar que ninguém ouse capaz de atrapalhar. Você precisa cortar, desligar o Wi-Fi. Agora ninguém me tira dessa presença, agora ninguém tira do foco. Corte. Se você quer priorizar o reino de Deus, você vai precisar fazer cortes. Cortes faz bem na nossa vida. Quando a conta de luz vem alta, quando a conta de água vem alta, a primeira coisa que você faz é sair, desligando a luz, ajustando a torneira. São cortes necessários para mais lá na frente você colher um fruto. São cortes necessários que na nossa vida a gente precisa fazer para que os frutos no reino de Deus comecem a dar. Tem muita gente no reino de Deus não frutificando, porque tem um monte de coisa atrapalhando, tem um monte de coisas se tornando prioridade, ídolo na sua vida, tem um monte de coisas que ele está colocando como primícias e mal sabe, e está impedindo de frutificar no reino de Deus. Mas agora faça isso, corte, tire, e veja que os frutos vão aparecer, frutos que muitas pessoas lá fora vão condenar, as pessoas vão achar ruim, familiares vão achar ruim, mas a presença de Deus, o lugar de Deus na tua vida é mais importante, meus irmãos, do que qualquer agenda, de qualquer outra coisa que você precise fazer, e isso não vai o tornar irresponsável, a prova viva, eu digo para você, não o deixará irresponsáveis, vocês vão se sentir muito mais motivados, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, o Senhor não faz isso conosco, o Senhor não nos abandona, meus irmãos, quando nós priorizamos o reino de Deus. Agora a mentira que Satanás lança é que ele, sim, que Deus é mau, que esse Deus que quer que vocês vivam prostrados, de joelho, se humilhando na presença dele, vocês têm mesmo que trabalhar, rapaz, eu vou dar ali para vocês o sustento, sabe, essas mentiras que Satanás coloca nos nossos corações, irmão. Você precisa fechar essas mentiras, esses sussurros para a tua vida, para a sua vida. Estou falando isso para o seu bem espiritual, por mais que possa abalar alguma outra coisa na tua vida, como mensageiro da palavra de Deus, como o Júnior, como pastor, todos que sobem nesse altar, todas as palavras que saem daqui, é para surtir um efeito na sua vida, um bem espiritual na sua vida, que muitas vezes vai
abalar outras coisas, e precisam ser abaladas mesmo. Tem coisas que precisam ser abaladas para a gente se tocar, que é a ilusão. Tem muito crente vivendo na ilusão. Muitos estão presos nas ilusões das conquistas, da meritocracia, que eu preciso fazer algo para que eu possa ser reconhecido, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Queridos, o mais essencial é estar priorizando o reino de Deus nas nossas vidas. E o reino de Deus abrange igreja, abrange ministério, abrange evangelismo, não é só igreja. Quero que você entenda. Não estou falando de programação de igreja, não estou falando de culto, é mais profundo que isso. Por mais que isso impacte diretamente no seu estilo de vida como igreja, mas em outras áreas, mais ainda, mais profundas, isso vai mexer. Isso precisa mexer. Pare de pensar isso, primícias, entregar primícias. Deus, Ele recebe, amém? Ele se interessa com a nossa voluntariedade, com as nossas ofertas, o nosso dízimo. Ele não está de olhos fechados para isso. Mas muito embora Ele quer nossos corações e as nossas vidas. Ele pediu para Pedro, foi a vida dele. Pediu: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu quero a tua vida, eu quero usar a tua vida, eu quero usar a tua vida como instrumento nas minhas mãos. Eu preciso de ti, Pedro. Pedro, faz alguma coisa, Pedro. Tu me ama, Pedro? Pois apacenta. E se Jesus perguntasse isso para a sua igreja hoje? Igreja Ebenezer, você me ama? Espera aí, Senhor, mas amanhã eu tenho que acordar às 5 horas. E aí depois, no meu intervalo de trabalho, eu tenho que dar uma descansada, eu preciso fazer um extra. Chegar em casa, tem umas coisas para fazer, tem uma casa para cuidar, tudo mais para cuidar, Senhor. Aí eu não vou conseguir ler a Bíblia hoje não, Senhor. O plano de leitura está bem aí, para você entender que em meia hora, 20 minutos, você consegue ler bem, 3, 4 capítulos da Bíblia, se alimentar bem, tomar café, lanchar, almoçar e jantar, com a palavra de Deus. Não é só uma merenda não, esse plano de leitura é um banquete completo, que 20 minutos, meia hora você faz. Queridos, isso mexe, repito, mexe com todo o nosso estilo de vida, com toda a nossa conduta, com toda a nossa vida. Mexe com o filho, mexe com o pai, mexe com tudo. Mas só traz benefício espiritual para a tua vida. Eu não estaria pregando isso para você se eu não soubesse que isso gera em nossos corações um bem mais necessário do que todos os outros dessa terra. Queridos, quarto e último ponto, já vamos encerrar. Primícias, uma decisão por amor. Repita isso comigo para o irmão que está do seu lado. Acorde ele aí, diga assim: irmão, primícias são uma decisão por amor. Glória a Deus. Aí agora a gente vai para Êxodo 21, versos 5 e 6. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade. Verso 6. O senhor dele o levará diante dos juízes, terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. E aqui eu vou precisar trazer um contexto para você, para que você possa entender um pouco mais. Jesus não se agradava da escravidão de nenhuma forma, meus irmãos. Assim como a separação do matrimônio do homem e da mulher foi tolerado por Deus, a escravidão naquela época também por Deus foi tolerada, pela dureza do coração dos homens, porque Deus tirou o povo hebreu, o povo judeu da escravidão, e não desejava que mais nem eles fossem escravizados e nem escravizassem.
E você vê isso claramente nessa palavra, porque no contexto dessa mensagem de Êxodo 21, ele vai falar a respeito dos escravos e dos servos. E Deus declara a Moisés ordens bem claras a respeito de como eles deveriam tratar os escravos. Nenhum escravo poderia passar na casa de seu senhor mais do que 7 anos. Ao 7º ano de serviço do escravo, ele deveria ser liberto. E também no ano de jubileu, todo ano de jubileu, toda temporada de jubileu, os escravos tinham que ser separados, ser soltos, não poderiam mais servir ao seu senhor. Deus deixa bem claro que ele não aceitaria, não era vontade dele aceitar a escravidão. Mas o que essa palavra traz ao meu entendimento, ao seu entendimento, para nós encerrarmos, é que aquele escravo que, se já viesse a servir ao seu senhor com a sua esposa, ele era liberto, ele, a mulher dele e os filhos dele. É o que a lei diz. Se você for para Levítico 25, você vai lá ver, você passou esses dias por lá, você entendeu, você viu que as leis dos escravos eram assim, para ter escravo. E se o escravo tivesse tido uma mulher e filhos, depois que ele foi servir ao seu senhor, ou seja, foi dado pelo seu senhor a mulher e os filhos ficavam. E aí ficava a decisão para ele tomar. Mas o que se passa nessa passagem é que esse escravo tinha cumprido os seus 7 anos, os seus 6 anos de serviço. E o seu patrão, o seu senhor, assim como a lei mandava, assim o fez, ofertou essa liberdade a ele. Você cumpriu. Mas a palavra de Deus declara que nos versos anteriores, que a mulher foi dada a ele pelo seu senhor e as suas filhas. E ele tomou uma decisão. Ele poderia tomar essa decisão. Ser livre, ser liberto do serviço, porém, deixar a sua casa, a sua mulher ali, os seus filhos, e ir-se embora. Ou decidir continuar na casa do seu senhor, o servindo por amor à sua mulher, à sua casa e amor ao seu senhor. Porque a escravidão que nós vemos aqui, não é essa escravidão que assolou a humanidade, não, meus irmãos, não pensem isso. Não é nada, tem nada a ver com essa escravidão que assolou a humanidade. É uma escravidão que foi permitida por Deus com leis rígidas, beirando para não existir. Mas o que eu quero trazer nesse último ponto é que nós devemos entregar ao Senhor as nossas primícias por amor. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós poderíamos estar na nossa casa, eu poderia estar na minha casa, você está na sua casa, e nós não estaremos aqui na igreja. Mas por amor, nós escolhemos estar na presença do Senhor. Jesus nos deu a liberdade. Deus não nos oprimiu, Deus não colocou correntes, algemas nas suas mãos para você estar aqui. Deus não coloca algemas para que você esteja trabalhando para Ele, fazendo a Ele um serviço forçado. Deus não faz isso. A escolha é nossa. E assim como esse escravo da orelha furada decidiu permanecer na casa do seu Senhor por amor. Eu vou entregar a minha vida ao meu Senhor por amor. Meu Senhor me deu a oportunidade de sair daqui, de ir embora, curtir minha vida, curtir minha juventude, curtir minha casa, curtir a minha liberdade, mas eu decidi estar aos pés do meu Senhor e ouvir o que Ele quer. Meu Senhor, o que o Senhor quer? Eu faço. Meu Senhor, o que o Senhor deseja? Eu estou aqui, Pai. Meu Senhor, a tua casa, como é que está a tua casa? Eu quis ajeitar assim, assado. Está entregando as primícias do Senhor, é entender que para sempre nós vamos estar com o Senhor por amor. Por amor é renunciar todas as outras coisas. Por amor,
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra do Senhor é clara e direta, meus irmãos. Precisa ser por amor. Ninguém entrega primícias, ninguém entende primícias como um fardo ou obrigação. Se você até aqui tem entendido que é assim que você entrega a sua vida, peça misericórdia ao Senhor, peça perdão e decida entregar as suas primícias, sua vida ao Senhor por amor, como esse escravo, como esse homem que entendeu que é muito melhor estar na casa do seu Senhor, é muito melhor estar a serviço desse Senhor, é muito melhor estar aqui com a minha família, porque aqui eu tenho sido abençoado. Eu cheguei aqui solteiro, mas eu estou saindo daqui com a minha geração, com a minha família. Foi isso que talvez esse escravo pensou. Estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, é multiplicar na sua vida. Multiplicar em todas as áreas, meus irmãos. Davi diz que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Se nós começarmos a entender que o nosso Deus deseja ter um relacionamento conosco de prioridades, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu sei que vai aparecer muitas propostas para você, meus queridos, muitas oportunidades, porque elas aparecem, mas você precisa ter discernimento. Algumas oportunidades que parecem ser boas são ciladas de Satanás, ciladas do inimigo, que quer te roubar, que quer roubar a tua atenção, a minha atenção, daquilo que é prioridade. A minha filha nunca foi de me dar trabalho durante a madrugada,